Queridos irmãos, quero cumprimentá-los na doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Sou o presbítero e professor Murilo Alencar e hoje, na classe dos adultos, vamos juntos estudar a lição de número 4, que tem como título A Paternidade Divina. Os objetivos específicos são, em primeiro lugar, compreender que a paternidade de Deus é eterna e inseparável de sua natureza. Em segundo lugar, reconhecer que confessar a Cristo como Filho é evidência de filiação divina. E, por fim, aplicar os princípios do amor do Pai como base para a vida cristã. O texto áureo encontra-se em 1 João, capítulo de número 4, versículo 14, que na versão da revista nos diz: E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Comparando traduções, a versão dinâmica NVT nos diz: E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. A paráfrase NTLH traz um texto mais fluido, quando nos diz: E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. O que essa passagem bíblica está nos comunicando? Em primeiro lugar, ela está nos informando que há um testemunho que é confiável, porque ele parte dos apóstolos, pessoas que estiveram com Jesus, que viram seu ministério, ouviram os seus ensinamentos, foram comissionados diretamente pelo próprio Mestre, viram a sua crucificação, ressurreição e assunção aos céus. É esses homens que estão testemunhando, e o testemunho deles é verificável por meio das escrituras do Novo Testamento. É assim que nós tomamos nota da biografia, melhor digo, do evangelho pregado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque há uma diferença entre biografia e evangelho. Biografia, depois que a pessoa morre, acabou. Mas o evangelho nos conta que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então são essas testemunhas que estão anunciando as verdades a respeito de Jesus. E que verdades são essas? O texto nos diz, em segundo lugar, o Pai é a fonte da iniciativa salvadora. Qual é o conteúdo desse testemunho? O Pai enviou seu Filho. Em terceiro lugar, nós vemos que o Filho tem um papel central e definido no plano da salvação, no plano da nossa redenção. Ele é o Salvador. Olha o conteúdo do testemunho apostólico. O Pai enviou seu Filho para ser o Salvador. E veja o alcance dessa salvação. Salvador do mundo. O alcance aqui sinaliza que o alvo de Deus é todos os homens. E esse texto nos comunica pelo menos estas 4 verdades. Falando em verdade, não é? A verdade prática nos diz: a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. Novamente, eu quero aqui levantar 4 pontos. O primeiro, o próprio Jesus identifica Deus como Pai de forma única e íntima. Ele é o Filho unigênito. E Jesus tinha consciência dessa filiação. Ele vai nos contar, o evangelista João, que Deus enviou seu Filho ao mundo, conforme João 3,16. Paulo também vai entender essa verdade em Gálatas 4,4, quando ele diz que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E esses textos manifestam essa relação eterna entre Pai e Filho. Essa relação, ela não tem um começo no tempo, mas quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos que essa relação, ela aparece como uma revelação histórica das relações intratrinitárias eternas nas pessoas ou das pessoas da Trindade, do Deus Trino. O Pai é eternamente Pai e ele está eternamente se relacionando com o Filho. Em segundo lugar, a paternidade ela se revela na concessão do Espírito. Quando nós lemos os textos que falam da
concessão, do envio do Espírito, o próprio Jesus reconhece essa verdade, que é o Pai quem há de enviar o Consolador. O Pai é quem envia o Espírito. E por meio destes textos, nós chegamos a esta construção teológica, a esta linguagem, a esta exposição. O Pai envia o Espírito procede do Pai. Então, a processão, o envio do Espírito revela a paternidade de Deus. Em terceiro lugar, a paternidade de Deus confirma a nossa filiação. A experiência da filiação, nossa filiação em relação a Deus, ela é trinitária. Por quê? O Pai nos adota, o Filho nos redime e é o Espírito Santo quem nos une a essa nova identidade. Porque é por meio do Espírito que nós somos imergidos no corpo de Cristo, conforme Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios. E em quarto lugar, a paternidade de Deus nos aperfeiçoa no amor. Por quê? Nas relações intratrinitárias, irmão Murilo, que é a relação intratrinitária? É as relações entre as pessoas eternas da Trindade. Em suas relações, há perfeita união, perfeita comunhão e perfeito amor. Quando somos adotados por Deus, redimidos por Cristo e unidos a Ele por meio do Espírito, nosso sentimento, nosso amor, quem nós somos, é aperfeiçoado por meio de quem Deus é. Irmão Murilo, ainda não entendi. Há um texto no Evangelho de João que é muito interessante. João, capítulo 14, versículo 23 diz: se alguém me ama, Jesus falando, viremos, plural, a Ele, eu e o Pai, viremos a Ele e faremos nele morada. Esse amor é aperfeiçoado por meio da habitação trinitária. Olha o que Paulo diz aos Romanos 5:5. Eu posso estar trocando aqui o nome de Paulo e João, mas você vai entender a mensagem aqui. O Espírito derrama o amor de Deus em nossos corações. E ele faz isso com uma finalidade, Romanos 5:5. Nos conduzir à comunhão com o Pai e com o Filho. Então é por meio dessa habitação que o amor de Deus é revelado em nós. Vou reler a verdade prática para você entender a razão de toda esta explicação e os porquês de todos esses pontos aqui que postulei. A paternidade de Deus, diz a verdade prática, é revelada no envio do Filho, na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos em amor. Tocamos em todos esses pontos. Está no subsídio e também está aqui gravado para você assistir e reassistir. E diga-se de passagem, se os irmãos quiserem baixar esse material aqui gratuitamente, quem está pelo YouTube, tem um link azul aqui embaixo que você vai clicar e gratuitamente, sem cobrar nada a você vai fazer o download desse material aqui que tem mais ou menos 15 páginas, que dá muito trabalho para fazer. Então o que eu peço aos meus irmãos do YouTube, curtam, comentem e compartilhem. Agora, a mensagem para quem está na plataforma da ferramenta é diferente. Usufrua de tudo que postamos aqui na plataforma. Porque quem está pelo YouTube vai ter 2 links aqui embaixo. Vai ter o link para conhecer a ferramenta EBD e o link para conhecer ou para fazer o download do subsídio que estou utilizando. Mas quem está pela ferramenta, aqui embaixo tem tanta da coisa. Tem material para lhe ajudar no texto áureo. Tem material para lhe ajudar em síntese com relação ao conteúdo da lição. Tem material audiovisual. Tem fluxograma para lhe ajudar. Fluxograma e exposição. Dá até para pregar de noite o fluxograma, né? Tem fluxograma e exposição para lhe ajudar na leitura bíblica em classe, que é a leitura fundamental da revista, é onde o conteúdo está fundamentado, ou pelo menos dele deriva. Temos material de marketing e divulgação. Tem coisa aqui para você envolver seus alunos de segunda a sábado até chegar o dia da escola dominical. Tem cursos de capacitação. Tem muita coisa que não dá para falar aqui de uma única vez, porque senão vai ficar muito grande a minha fala fazendo essa apresentação da ferramenta EBD. De maneira que a melhor coisa que você pode fazer, se você está pelo YouTube, é clicar e conferir. E se você está na ferramenta EBD, usufrua
de tudo que está aqui, a fim que sua aula seja inesquecível, dinâmica, envolvente e edificante, ok? Progredindo, vamos à exposição dos pontos e subpontos. Ponto de número 1. A revelação da paternidade do pai. É talvez o ponto mais difícil desta lição. Só que assim, é difícil até você chegar aqui no Abra-Jaula ou na ferramenta EBD para assistir à pré-aula da escola dominical. Porque aqui a gente vai debulhar, vai destrinchar bem direitinho para que você compreenda esses pontos e leve o melhor conteúdo possível para a sua classe. Subponto 1. Definição da paternidade do pai. Você vai aprender coisa aqui que só se aprende quando você está já em um andamento, você já está bem adiantado no estudo da teologia, seja na faculdade, seja no seminário. Você vai aprender aqui matéria avançada ou intermediária avançada em teologia. Isso vai lhe ajudar a crescer, isso vai lhe edificar, isso vai somar a sua fé, isso vai somar o seu conhecimento. Eu sei que tem gente que está dizendo aí do outro lado, tá difícil, rapaz, é complicado explicar isso aqui, mas aqui a gente vai descomplicar. E você vai ver que é difícil até você aprender. Vamos lá, a paternidade do pai. Vamos defini-la. A lição diz: a paternidade é atributo da primeira pessoa da Trindade. Preste atenção, a paternidade é um atributo da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Efésios capítulo 4, versículo 6. O Pai é a fonte de tudo. Ele é soberano. Se você nos acompanha desde a primeira lição, você já está familiarizado com essa ideia de que o Pai é a fonte de tudo. Ele é o princípio sem princípio. Ele não é gerado, mas é aquele que gera o Filho e de quem, junto com o Filho, procede o Espírito Santo. Você já está familiarizado desde a lição de número 2 com essas expressões aqui. O Pai é a fonte, o Filho é eternamente gerado e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Mas vamos explicá-las melhor aqui detalhadamente, certo? Antes de definir a paternidade como propriedade pessoal e exclusiva do Pai, que estará em negrito no final deste subponto no subsídio, eu julgo necessário uma breve explicação preliminar. Biblicamente, precisamos mais uma vez postular, precisamos mais uma vez declarar que existe apenas um Deus. É o testemunho das Escrituras. Há um só Deus. Não são deuses, não são 3 deuses. Há um só Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único. O único, não há outro. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Deus é um só. Não há 2, não há 3, não há 4. Deus é um só. Deus possui uma única essência ou substância indivisível, que no grego é a palavra ousia. Deus não é composto de partes. Ele é simples nesse aspecto, porque ele não pode ser dividido. A essência de Deus não pode ser dividida. Ele é simples e infinito, não pode ser dividido. Cada uma das partes, ou melhor, perdão, cada uma das 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, possuem toda a plenitude da natureza divina de forma completa e idêntica. Quando a gente pensa no Deus Trino, eles juntos não são mais Deus. Eles separados não são menos Deus. Porque Deus é trino. E em cada uma das pessoas da Trindade habita plenamente a essência divina. Assim, não existe mais de Deus nas 3 pessoas juntas do que em cada uma delas individualmente, pois a essência divina é partilhada integralmente por todas. O que é que eu estou aqui querendo inculcar na sua mente? Há um só Deus, há um só Deus, há um só Deus. E esse Deus subsiste
eternamente em três pessoas. Há um só Deus, há um só Deus. E esse Deus subsiste eternamente em três pessoas. A singularidade das três pessoas da Trindade refere-se, olha que interessante, ao fato de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos entre si. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Pai nem o Filho. É um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas, hipóstases. Eles compartilham da mesma natureza, mas falando de pessoalidade, eles são distintos. São distintos. A doutrina trinitária clássica, repito, afirma que há uma única essência divina, mas três hipóstases, pessoas ou subsistência, cada uma com uma identidade pessoal distinta, ainda que inseparável das outras. Agora, pega isso aqui para a gente poder definir a paternidade do Pai. As pessoas são distinguíveis apenas por suas relações. Elas compartilham a mesma essência. Tudo o que pode ser dito do Filho em relação à onipotência, à eternidade, seja o que for, atributos incomunicáveis, comunicáveis, pode ser dito do Pai e do Espírito. Mas quando falamos de pessoalidade, elas são distintas. E o que marca essas distinções? O que marca essas distinções? Essas distinções, elas aparecem quando nós mencionamos a relação de um para com o outro e como eles se revelam na economia da salvação. Por exemplo, o Pai se revela como Pai. O Filho, a segunda pessoa da Trindade, se revela como Filho, Filho unigênito, Deus unigênito. E o Espírito Santo, ele aparece nas Escrituras, ele nos é revelado no texto bíblico como uma terceira pessoa da Trindade, no aspecto de que ele é procedente do Pai e do Filho. Ele é enviado pelo Pai e enviado pelo Filho. Essas distinções, elas são marcações pessoais. É por isso que a gente diz o Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito não é o Pai nem o Filho. Por meio dessas marcações pessoais. Portanto, eu posso dizer que a paternidade, o Pai, ser Pai, nesse aspecto aqui desse contexto, é um atributo que pertence somente a Deus Pai. O Filho eterno é um atributo que não pertence nem ao Espírito e nem ao Pai. Porque são marcadores de pessoalidade. São distinções nas pessoas da Trindade, ainda que elas compartilhem de uma mesma essência. Então, o que está em negrito aqui no subsídio está o seguinte: a paternidade de Deus é uma realidade intratrinitária. Já disse a vocês o que é intratrinitário. Fala das relações intrapessoais da pessoa do Deus Trino, ok? O Pai é eternamente Pai do Filho e essa relação, ela define sua identidade pessoal e única dentro da Trindade. E agora que eu vou ser chato, vai ter gente que não vai gostar, mas eu vou repetir. Há um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas. Essas pessoas têm a mesma essência, compartilham da mesma essência, mas nos aspectos da pessoalidade há distinções. E essas distinções, elas são marcadas pelas relações, conforme aparecem na Bíblia. O Pai, o Deus unigênito, o Filho e o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Deu para entender? É por isso que há uma tabelazinha aqui embaixo que diz o seguinte: o Pai é ingênito, o Filho é eternamente gerado e o Espírito é procedente. Tá vendo como tu tá entendendo? Tá vendo como a coisa tá melhorando? Ei, irmão Murilo, peraí, devagar. Não melhorou tanto assim, não. Peraí, rapaz, nós estamos no primeiro subponto. Vamos para o segundo, certo? O segundo subponto fala sobre a paternidade eterna do Pai. E olha o que a lição diz. A paternidade de Deus não tem início no tempo. Isso mesmo.
A paternidade não tem início no tempo. E a gente vai já saber o porquê. Fantástico isso aqui. Esclarecedor. Deus é Pai desde toda a eternidade. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho e o Espírito Santo sempre foi Espírito. Não confunda a paternidade de Deus em relação ao Filho com o texto lá de Isaías, que diz que o Filho é Pai da eternidade. São duas coisas diferentes. Eu já estou antecipando aqui possíveis perguntas que podem acontecer durante a sua aula na escola dominical. Porque quando o texto de Isaías diz que Jesus é o Pai da eternidade, está nada mais, nada menos mostrando que ele é Deus, que ele é eterno, que ele é criador do tempo, do Cronos, que ele não tem princípio nem fim, que ele está acima do tempo, que é uma criação sua. Ele é o Pai da eternidade. Ok? Não tem nada que ver uma coisa com a outra. A paternidade do Pai e a paternidade do Filho em relação à eternidade. Certo? A lição diz, a paternidade de Deus tem início do tempo. Ok, já lemos isso aqui. Agora, vamos nos voltar para uma explicação. Por que a paternidade do Pai é eterna? A ortodoxia, o ensino correto, o ensino bíblico cristão, conforme definido nos credos de Nicéia e no credo de Constantinopla, ensina que Deus é eternamente Pai. Olha aqui o X da questão. Deus é eternamente Pai porque Ele eternamente gera o Filho. Essa linguagem é extremamente apropriada quando nós pensamos nela nestes termos. Deus é eternamente Pai porque o Filho é eternamente gerado. Então, se não houve um momento em que o Filho não existisse, não houve um momento na eternidade passada em que Deus não fosse Pai. É dentro dessa lógica que nós assim cremos que Deus é eternamente Pai. Perdão. A identidade, devia botar uma aguinha aqui, né, para mim beber, porque a garganta tá indo embora. E a aula nem começou ainda. A identidade do Pai está ligada à sua relação eterna com o Filho. Ele não se torna Pai. Ele é Pai desde a eternidade, e eu já repito isso aqui, porque o Filho é eternamente gerado, ok? Aí nós temos o credo niceno-constantinopolitano. Olha o que esse credo diz. E veja porque faz sentido essa ideia que nós estamos aqui colocando. Cremos em um só Deus, o Pai Todo-Poderoso, e em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos. A paternidade, ela não é uma revelação temporal funcional que diz respeito à economia da salvação, não. Essa paternidade, ela é eterna. É assim que criam os pais da igreja. Essa paternidade é eterna porque o Filho é eternamente gerado. Porém, há algumas correntes heréticas que nós precisamos conhecer, pois elas pensam diferentes de nós, como o adocionismo. Já falamos sobre essa heresia, salvo engano, na primeira aula. E o adocionismo, ele ensinava que Jesus ele foi adotado por Deus, seja no batismo ou na ressurreição. Eles divergem com relação ao momento em que essa adoção aconteceu. E a partir de então é que Jesus se torna o Filho unigênito e Deus se torna Pai. Só que o adocionismo é uma doutrina que foi condenada pela igreja. O adocionismo é uma doutrina que não condiz com o que está revelado nas Escrituras. O Filho sempre foi Filho e o Pai sempre foi Pai, nessa dinâmica da relação intratrinitária. Em segundo lugar, nós temos o modalismo ou o sabelianismo, que ensinava que o Pai era uma máscara. Era uma forma de ser que Deus assumiu no Antigo Testamento, mas quando chegou no Novo Testamento, ele mudou essa forma de atuação.
Agora ele se apresenta como filho. Não existem três pessoas. Existe um Deus que ora se manifesta como Pai, ora se manifesta como Filho e ora se manifesta como Espírito Santo. Dentro dessa perspectiva sabeliana, o Pai não é uma identidade pessoal eterna, mas um modo de atuação temporal. Também não cremos nessa doutrina por essa e por diversas outras razões. É uma heresia. No século XIX e no século XX, surgiu com muita força a teologia liberal. E alguns proponentes dessa teologia, como o alemão Friedrich Schleiermacher e outros aqui, eles começaram a categorizar a Trindade, a olhar para a Trindade de forma diferente daquilo que as Escrituras ensinam, e começaram a dizer o seguinte, olha, eu vou falar aqui bem difícil agora, viu? Essa ideia de paternidade, ela não tem nada que ver com o pai e o filho. Isso aqui fala de uma paternidade universal de Deus para com toda a humanidade. Então é uma linguagem antropomórfica, a fim de que Deus se revele de forma que suas criaturas, de forma que os homens o conheçam, compreendam. Por isso que a Escritura diz que ele é pai. Ele é pai em relação à redenção, à salvação dos homens, mas não em relação ao filho. Não há uma paternidade eterna. Nós também não cremos nessa heresia da teologia liberal. O pai é eternamente pai porque eternamente o filho é gerado. É o que nós postulamos, ok? Ponto 3. O subponto 3. O pai gerou o filho. E aí? Se o pai gerou o filho, então houve um momento que o filho não existia. Se o filho é gerado, o filho foi criado. Vamos entender essa confusão aqui. Porque tem muita gente que está com dúvida ainda na escola dominical. Na caixinha do Instagram, quando eu coloco lá, tem muita gente mandando mensagem perguntando, explica aí essa ideia de o filho ser eternamente gerado, porque isso não está entrando na minha cabeça. Eu não estou conseguindo entender isso, irmão. Preste atenção, vamos lá, se acalme. Se acalme. Você vai sair daqui sabendo. Você vai sair daqui compreendendo isso aqui, ok? Até aqui deu para entender aí, mais ou menos, né? Eu entendi mais ou menos. Reassiste, você vai entender. Mas vamos aqui para esse ponto. A lição diz, a geração do filho não implica criação. Então a gente já começa matando isso aqui. A geração do filho não implica criação. Ele sempre existiu com o pai, com a mesma essência. O problema de fazer uma afirmação dessa é que fica um tanto vago. Fica um tanto vago porque o contexto em que essa afirmação, em que essa expressão filho eternamente gerado foi cunhada, está distante de nós. Nós não conhecemos esse contexto, nós olhamos para essas palavras com as lentes do nosso tempo, com a nossa compreensão de agora e começamos a pensar, tá vendo aí? O filho é criado, o filho não existia. Mas isso parte de uma dificuldade nossa de entender contexto. E eu vou lhe colocar no contexto aqui agora. No início do século IV, a igreja entrou em uma grande controvérsia doutrinária. Quem é o filho em relação ao pai? Como eu posso entender o filho em relação ao pai? E Ário, um presbítero de Alexandria, começou a desenvolver uma doutrina estranha. Olha, houve um momento, isso aqui era a tese de Ário, houve um momento em que o filho não existia. O filho é uma criatura. Agora, ele é uma criatura elevada. Ele pode ser chamado de Deus, mas Deus com D minúsculo. É muito parecido com a testemunha de Jeová. O arianismo se aproxima muito mesmo, é quase idêntico com a testemunha de Jeová. O filho, ele é a primeira criatura criada. Ele é o primogênito da criação. Aí, Ário, ele vai se apropriar dessa expressão, salvo engano, de Colossenses, e dizer que ele foi criado. Só que essa expressão primogênito da criação, ela está querendo dizer que o filho está acima de toda a criação. Ele tem a primazia. Não é em relação à existência. É a primazia. Ele está acima, ele está exaltado acima da criação. Quando
a gente lê o livro do Êxodo, essa mesma palavra, ela aparece em uma das falas de Moisés a Faraó. Deus disse a Moisés, vai lá e diga a Faraó, assim, 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 assim. Aí Moisés chega diante de Faraó e diz, olha, deixa Israel, meu primogênito, sair e ir me adorar no deserto, caminho de 3 dias. Israel não foi a primeira nação a existir. Mas Israel tinha um lugar de primazia em relação às demais nações. É com esse sentido que Paulo utiliza a expressão primogênito lá em Colossenses. Mas voltando para cá, Ário começou a dizer o seguinte, houve um tempo em que o filho não existia, o filho é criatura, a criatura é diferente do criador. Aí os pais da igreja começaram a combater essa heresia ariana, porque essa heresia ela é extremamente prejudicial à fé cristã. Essa doutrina, conhecida como arianismo, ela ameaçava profundamente os fundamentos da nossa fé, pois negava, em primeiro lugar, a divindade plena do Filho, porque Jesus ele era rebaixado a uma categoria inferior ao Pai, e essa doutrina rompia com a confissão da Trindade consubstancial, que as pessoas da Trindade compartilham da mesma essência. Qual é logo o desdobramento dessa heresia? O desdobramento é a seguinte, as consequências. Em primeiro lugar, se o Filho não é plenamente Deus, ele não pode revelar plenamente o Pai, conforme João capítulo 1, versículo número 18. Em segundo lugar, se o Filho é uma criatura exaltada, ele não pode redimir os homens, porque somente Deus é que pode salvar. Em terceiro lugar, se o Filho não é eterno, então Deus não é eternamente Pai, o que compromete a sua identidade trinitária. E foi em reação a essa heresia ariana que os pais da igreja, que os pais apologéticos, os pais da igreja começaram a combater, começaram a trabalhar, começaram a produzir conteúdo. Aí nós chegamos em um livro de Atanásio que é contra os arianos, que Atanásio escreve o seguinte: o filho não foi criado, mas eternamente gerado do Pai. O que significa, ele explica, que ele compartilha da mesma essência divina e sempre existiu com o Pai. Olha o que Atanásio está dizendo aqui. Olha o sentido que Atanásio está dando à palavra gerado. Aí nós encontramos o Concílio de Nicéia ratificando essa verdade, quando diz, cremos em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí o credo vai usar gerado do Pai. Mas peraí, gerado tem a mesma ideia de criado? Não. Gerado tem a ideia de mesma essência, de mesma natureza. Ele diz unigênito, isto é, a substância do Pai. Ele é Deus de Deus. Olha a ideia de gerado, mesma substância. Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Uma criatura é diferente do Criador. Por exemplo, eu tenho aqui esse relógio. Ele é, em natureza, completamente diferente de quem o criou. Ele é completamente diferente. Agora, se eu olho para o meu filho, eu não tenho ainda, mas quando eu tiver um filho, eu olho para o meu filho aqui, ele não foi criado por mim no sentido de ser diferente, ele tem a mesma natureza que a minha. A linguagem, ela é limitada, ela é imperfeita, mas a ideia por trás de eternamente gerado é que o Filho compartilha da mesma natureza do Pai. O Filho é luz de luz, Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Então, tire da sua mente essa ideia de que houve um tempo em que o Filho não existia, porque o Filho é o Pai da eternidade. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, eu vou ler só o versículo 1. Diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E a respeito desse texto, Norman Geisler vai falar, em relação a Jesus, que ele é a causa não causada que causou todas as coisas. Ele é eternamente gerado do Pai, ele é eterno, mesma natureza. Eu duvido muito que você encontre um canal aqui no YouTube ou qualquer outro lugar em que alguém esteja dando tanta ênfase quanto eu nisso aqui. Porque é um tema que vai gerar debate, é um tema que vai gerar discussão, é um tema que você precisa aprender para poder ensinar em classe. E é por isso que eu mastigo isso aqui, é por isso que eu repito. Então tenha paciência comigo.
Tenha muita paciência comigo. Às vezes o pessoal do meu círculo íntimo diz: tu está sendo muito teológico. Mas peraí, eu não posso subestimar os professores que me assistem. Se eles não conhecem esse assunto, eu tenho que levar eles para o patamar de cima. E não tá descendo toda hora, porque senão eles não vão crescer. Então você precisa aprender isso aqui. E é por isso que eu estou batendo nesse martelo, ok? Aliás, estou batendo nessa tecla. Mas vamos lá, deu para entender, não é? O conceito da expressão gerado à luz do contexto em que essa expressão foi criada, certo? Subponto 4. O Pai nos concede o Espírito Santo. Aqui são os pontos mais demorados mesmo, viu? A gente vai caminhar mais rápido a partir do ponto 2. O Pai nos concede o Espírito. A lição diz: o Espírito Santo também tem sua origem no Pai, mas de modo distinto. Ele procede do Pai e é enviado pelo Filho. Há uma expressão que você pode ouvir alguém falando ou ler em algum lugar, cláusula filioque. Foi uma expressão que ela foi adicionada em um credo, se eu não me engano foi o Constantinopolitano, ou foi um credo depois, para dizer o seguinte: olha, o Espírito procede do Pai e do Filho, porque essa é a linguagem das Escrituras. E é a forma distinta e pessoal através da qual o Espírito manifesta a sua singularidade hipostática. Não singularidade no aspecto de essência, de ousia, porque ele, o Pai e o Filho compartilham a mesma essência, mas são distintos em pessoalidade. Então o Pai se revela como Pai, o Filho se revela como Filho, e o Espírito é aquele que aparece como enviado, como o procedente, como o Paracletos. Porque se ele aparecesse como um segundo filho, a gente ia ter problemas, não é? Não ia ser o filho unigênito, a expressão para se referir a Jesus. Então são marcadores de pessoalidade nas pessoas da Trindade. O Espírito procede do Pai. E quando nós falamos que o Espírito procede do Pai, nós estamos falando de sua distinção pessoal nas suas relações intratrinitárias e também, de certa forma, estamos falando da sua missão na economia da salvação. Porque o Espírito procede, o Espírito é enviado com uma missão. Primeiro, o Espírito glorifica o Filho e, ao glorificar o Filho, o Espírito conduz os homens a Deus. Em segundo lugar, o Espírito une os salvos a Cristo. Em terceiro, o Espírito aplica a obra da salvação. Quarto, o Espírito forma e edifica a igreja como corpo de Cristo. Quinto, o Espírito habita nos crentes como templo e os sela. E sexto, o Espírito conforma os crentes à imagem do Filho. Tudo isso aqui está bem destrinchado dentro do nosso subsídio. Mas precisamos correr e ir para o ponto de número 2. Gastei aqui metade da aula nesse primeiro ponto para lhe preparar, professor. Para lhe preparar. Dúvidas? Coloquem aqui nos comentários. Quem está pelo YouTube. A gente vai tentar responder. Mas é certo que responderemos todas as dúvidas que surgirem lá na plataforma da ferramenta. Ok? Chegue em classe sem nenhuma dúvida. É difícil, mas procure essa benfeitoria. Chegar sem nenhuma dúvida, certo? Ponto 2, reconhecendo a paternidade do Pai. Reconhecendo a paternidade do Pai. Subponto 1, confessar a Cristo como Filho. Quando eu confesso a Cristo como Filho, entre muitas outras coisas, eu estou reconhecendo a paternidade de Deus. A lição diz: a confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central na fé cristã. Aí nós temos o texto bíblico aí de 1 João 4,15. Aliás, o pastor Douglas Batista, ele utilizou bastante a primeira epístola de João. Nesta lição aqui. Qualquer que confessa que Jesus é o Filho de Deus, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus estará nele e ele em Deus. Quais são as pessoas do mundo as quais desfrutam de salvação em Cristo? São aquelas que reconhecem a filiação divina de Jesus. São aquelas que confessam a Cristo conforme as Escrituras.
Tem gente que confessa da boca para fora. Tem gente que confessa a Jesus, mas não Jesus revelado na Bíblia. Tem gente que diz que serve a Deus, mas não é o Deus revelado nas Escrituras. Nós precisamos confessar. A nossa confissão não pode ser da boca para fora. A nossa confissão, ela deve ser autêntica. No contexto antigo, confessar frequentemente tinha um peso público e social. Era declarar um tipo de lealdade que poderia custar a reputação e a segurança. E isso nos ajuda a entender porque o autor trata a confissão como algo mais espécie do que uma opinião privada. Era necessário confessar. E essa confissão, ela teria peso na minha vida, teria peso nas minhas ações, nas minhas atitudes e, sobretudo, na minha crença. Confessar. Só que essa confissão, além de ter este peso, de não ser uma palavra vazia da boca para fora, ela deveria estar de acordo com as Escrituras. Porque se eu confesso qualquer coisa, eu sou qualquer coisa menos crente. É por isso que João vai excluir da comunhão todo aquele que não confessa que Jesus é o Filho de Deus. Precisamos de uma confissão sincera, mas também que seja fundamentada nas Escrituras. E essa confissão, ela só é verdadeira por meio da atuação da graça de Deus e por meio da iluminação, por meio da ação do Espírito Santo. É que o homem pode dizer: Jesus é Senhor, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. Em segundo lugar, o subponto 2 diz: a perfeição do amor do Pai. Irmãos, que amor perfeito. Falamos deste amor já nas lições de jovens e nas aulas passadas aqui na classe dos adultos. Que amor extraordinário. O amor do Pai, diz a revista, é sacrificial, demonstrado ao enviar seu Filho. O Pai deu aquilo que de melhor ele tinha. Ele enviou seu Filho. Esse amor nos adotou. Fomos aceitos por ele, com todos os direitos de filhos legítimos. Esse amor é inquebrável. Nenhum poder ou circunstância poderá nos separar desse amor. Esse amor é pessoal, não é apenas geral, mas é individual, voltado para cada filho que crê. Quando João se esforçou para transmitir aos crentes a natureza singular e incomparável do amor de Deus, ele ficou estupefado. Ele ficou maravilhado. Há um texto que merece ser lido, que é 1 João capítulo 3, versículo 1. Já expliquei na aula 3, se eu não me engano, ou foi na aula 2, João 3,16. Mas agora olha João 3,1. 1 João 3,1. Não é o evangelho, é a epístola. Vejam que grande amor. Olha, vejam que grande amor, HP, o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. E nós podemos, diante desse texto aqui, entender a admiração, o maravilhamento do apóstolo João. Primeiro, esse maravilhamento se dá pelo fato de a dádiva do amor de Deus, o dom do amor de Deus, ser concedido aos homens quando estes ainda eram inimigos, fracos, pecadores, conforme Romanos capítulo 5, versículo 8. Éramos pecadores indignos. E mesmo assim Deus nos concede o seu amor. Esse grande amor, admiração. Agora, recebe essa daqui. Se maravilha comigo, junto comigo, por conta dessa verdade. O que foi que esse amor fez em nós? O que foi que esse amor nos tornou? O texto vai dizer: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. João está maravilhado com o que esse amor fez. Pegou pessoas indignas, sujas. Eita, balancei vocês aí. Perdão. Peguei pessoas. Esse grande amor pegou pessoas indignas, sujas, pecadoras,
filhas e as transformou em filhas. Eu vou usar uma linguagem aqui pesada. Você poderia ser um bêbado, você poderia ser um imoral, sem vergonha, você poderia ser uma fornicadora, uma prostituta, um prostituto, um ladrão, um assassino, um mentiroso, um desonesto, um invejoso, um egoísta. Você poderia ser o que você fosse lá. Sabe o que foi que o amor de Deus fez? Lhe transformou, lhe mudou. E hoje você é filho. Filho. Em terceiro lugar, nós encontramos a expressão concedido. Esse amor foi concedido. Ele não foi baseado em mérito. Não foi algo que fiz. Eu fiz uma coisa extraordinária e por isso Deus me ama. Não. Foi concedido. Graça. Favor imerecido. E repetindo minha definição de aulas passadas, é o maior presente dado a quem merecia o maior de todos os castigos. Glória a Deus por isso. Esse amor é tremendo. E quais são os desdobramentos desse amor? Primeiro, a adoção. E pensa comigo aqui, eu poderia falar tecnicamente sobre a adoção e explicar o termo huiostesia, termo original para adoção. Mas eu queria que você pensasse aqui de forma bem prática em relação à adoção. Quando você tem um filho, é o filho ali que nasce da relação dos cônjuges, marido e mulher. Esse filho vem, esse filho é planejado, esse filho muitas vezes é esperado. Quando ele não é esperado, ele ainda assim é amado porque é carne da carne, é osso do osso. Agora, eu penso que... Eu não quero aqui comparar, mas entendam aqui minha reflexão. Eu penso que a adoção é um tipo de amor diferente. Porque às vezes você pode dizer assim, não, é meu filho, é porque é meu filho, eu amo. Mas a adoção é uma escolha consciente. É uma decisão de amar. Ele nos adotou. Esse amor também se manifesta em cuidado. Meu irmão, Deus cuida de você. De um detalhe que nem tu imagina. Ao ponto de ele saber. Tá aqui, ó, tô todo cabeludo. Tô bem cabeludo aqui. A irmã até colocou nos comentários aí de um vídeo passado. Vixe, irmão Murilo tá diferente, tá cabeludo. Tô todo cabeludo. Mas ó, todos os fios. Aí dá ruim pra quem é careca, né? Brincadeira, irmão, brincadeira. Mas todos os fios aqui são contados e conhecidos. Eu não sei quantos fios de cabelo eu tenho. Deus sabe. E a linguagem bíblica usa isso aqui para mostrar cuidado. Deus nos conhece nos detalhes. E Ele tem cuidado de nós. E também o texto vai falar sobre segurança. Nada nos separará do amor de Deus. Nada. Exceto o pecado. Por que eu digo exceto o pecado? Porque o pecado é um problema que não está no amor de Deus, mas em mim. Se eu conscientemente abandono o Senhor, se eu conscientemente rejeito seu amor, seu convite de graça e seu perdão, o problema não está neste amor seguro, inquebrável, incomparável. O problema está em mim. Em mim. São coisas diferentes. Mas eu digo uma coisa a vocês aqui. Se tu está quebradinho, quebradinha, arrependido, se tu está aí contrito, se tu estás servindo a Deus de todo o teu coração, se tu está nele, nada vai lhe separar desse amor. Você é amado. E ainda que você tenha saído e se afastado, esse amor é um amor que lhe recebe de volta. Ou como Jesus é bom. Progredindo, irmãos, as bênçãos da filiação divina. Como isso aqui é interessante. A lição diz, a Escritura, ou as Escrituras afirmam, que o amor de Deus lança fora todo o temor, e especialmente o medo do juízo. Nisto é perfeito amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. 1 João,
capítulo 4, versículo de número 17. Warren Wiersbe, olhando para esse texto aqui, diz que João está tratando de uma espécie específica de medo, ou seja, a crisisfobia, medo do julgamento. Nesse sentido, quem sente medo normalmente tem algo do passado que lhe assombra, algo no presente que lhe perturba, ou algo em seu futuro que o faz sentir-se ameaçado. Só que se estamos em Cristo, não precisamos ter medo, porque o nosso passado foi tratado, o nosso presente é um presente seguro em Cristo e o nosso futuro muito mais ainda. Dentro da epístola de 1 João, a partir do versículo de número 9 até o versículo de número 17, nós vamos encontrar aqui a razão de este amor ser perfeito em nós, de este amor ser perfeito em todos os seus aspectos. E isso ser uma realidade verificável. Porque quanto ao passado, este amor se manifesta de forma perfeita no ato de Cristo ter morrido por nós na cruz do Calvário, no ato de ele ter pago o preço pelos nossos pecados. Então, o passado foi riscado, o passado de pecado, ele foi rasgado, as dívidas não existem mais. Fomos salvos completamente da condenação do pecado. No presente, qual é a evidência desse amor tão grande? O fato de o Espírito habitar em nós. E João vai trabalhar isso no capítulo 4, salvo engano, versículo 10 e 11. João trabalha isso, não é no 10 e 11, é no 12 ao 16. Ele vai mostrar que o fato de o Espírito habitar em nós, de o Espírito estar em nós, é uma das evidências mais claras no presente que o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em nós. E com relação ao futuro, João diz aqui no texto que nós lemos, neste subponto, que não teremos medo no dia do juízo, porque assim como ele é, somos nós no mundo. O que é que esse texto está dizendo, irmão Murilo? Cristo agora vive em uma outra realidade. Ele está exaltado à destra de Deus. Ele já passou pelo juízo. Ele já passou pelo julgamento. Hoje ele é o justo, o justificador. E assim como ele é, nós somos no mundo. Como assim? A sua justiça foi atribuída a nós. Nós somos justos não por natureza. Somos justos por meio do que Jesus fez em nosso benefício na cruz do Calvário. E por essa razão, ninguém que está me ouvindo aqui precisa ter medo da morte e precisa ter medo de se encontrar com Deus. Porque estamos vestidos, adornados da justiça de Cristo. Que lição maravilhosa! Eu não sei se é a mesma impressão a sua, se você está preocupado com o tempo. Mas que lição maravilhosa! Que lição! Ponto 3. A experiência do amor do Pai. Subponto 1 diz: o amor é aperfeiçoado no crente. Esse amor é aperfeiçoado no crente. Como? 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 A lição diz: o aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito. Guardar a palavra é o meio pelo qual o amor divino é amadurecido. Olha o que 1 João 2,5 diz. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor do Pai ou o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. A ideia que João destaca aqui nesse texto, ela é repetida em 1 João 5:3 e em o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, versículo 21 e versículo 23. Tem gente que diz assim: eu amo a Deus, I love Jesus, né? I love Jesus. Ah, e camisa, eu amo Jesus, Jesus é a minha vida, e aquela coisa toda. Ah. Olha para cá. Sabe qual é uma das maiores evidências que amamos a Deus? Sabe qual é? Sabe qual é? Vai contar para todo mundo, não vai? Se tu contar para todo mundo, eu vou te dizer. Ah. Peraí, viu? Peraí. Obedecer. Não é ler não, viu? Não é fazer curso de teologia não, viu?
Não é ler capa a capa 50 vezes durante a vida, saber decorar. Não, 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 não. É obedecer. Quer prova de que você... eu conheço. Não. Quer prova de que você ama a Deus. É importante conhecer. Mas você quer prova de que você ama a Deus? Viva isso aqui. Obedeça isso aqui. É uma prova cabal que amamos a Deus. Em segundo lugar, o amor é a marca dos filhos de Deus. Como assim? O que esse ponto está querendo dizer? A lição diz: o amor distingue os verdadeiros filhos de Deus. O mundo conhece a Deus por meio da manifestação de amor dos seus filhos. Aí 1 João 4 e 12 diz: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Sabe qual é uma das evidências maiores do amor de Deus? É quando nós amamos o nosso irmão. Ai, Jesus. Irmãos, entendam o que eu vou dizer aqui agora. As pessoas não veem Jesus fisicamente, em carne e osso. Não veem. Como é que as pessoas podem ter um conhecimento de quem Jesus é? E aqui eu não estou tirando a importância das Escrituras, aqui eu não estou tirando a importância da revelação do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo. Entenda o contexto que eu estou colocando nessas palavras. Qual é uma das formas que as pessoas podem ver quem Jesus é? Através dos seus discípulos. Cristãos. Tu é cristão? Sou. Tu sabe o que é que significa ser cristão? Pequeno Cristo. Tu sabe por que é que esse termo cristão foi dirigido aos crentes lá em Antioquia, depois de um intenso discipulado de Paulo e Barnabé? Porque o povo começou a andar e a falar de forma muito parecida com Jesus. Aí começaram a dizer cristãos, que parecem com ele, falam como ele, andam como ele, creem no que ele crê, ensinam o que ele ensina, vive como ele vive. Como é que as pessoas podem conhecer Jesus? Uma das formas. Olhando para mim, para a sua vida. Mas peraí, vamos afunilar. Forma mais específica. No convívio de igreja. Como é que as pessoas podem conhecer Jesus? Vendo a forma como eu trato os meus irmãos. Como nós tratamos os nossos irmãos. Revela às pessoas de fora quem Jesus é. O que ele fez e faz na vida dos homens que se submetem a ele. E mais, revela se estamos em Deus ou não. Se o amor de Deus está sendo aperfeiçoado em nós ou não. Glória a Deus. Meu Deus, Ebinho, a aula vai passar de 1 hora. Eu vou finalizar. Ponto de número 3. A aplicação da salvação pelo Espírito. A aplicação da salvação pelo Espírito. A lição diz: a essência da vida cristã está fundamentada no fato de que Deus nos amou. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Indica que a salvação, a fé e a nossa capacidade de amar são respostas à iniciativa incondicional do amor de Deus. Queridos, a fonte do amor não é o homem. Ninguém pode dizer, eu amo a Deus porque... Não. Ele nos amou primeiro. A iniciativa é dele. Ele é a fonte. Ele é o fluxo. Nosso amor é derivado do amor que ele tem por nós. Nós só o amamos porque ele nos amou e manifestou esse amor. E o que é que a gente faz hoje? A gente retribui. Ou pelo menos tenta retribuir. E o mandamento bíblico é que nós devemos amá-lo com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças e de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. E sabe qual é o problema quando eu penso nisso?
Que amor tremendo, não é? Que amor glorioso. Eu me entristeço. Irmão Murilo, você se entristece? Eu me entristeço. Não porque sou amado, mas eu me entristeço porque olho para a forma como amo. É por isso que é graça. Eu nunca amei Deus como Deus merece, como Deus deve ser amado. Meu amor por Deus é infinitamente, eu vou utilizar a expressão infinitamente, é infinitamente inferior ao amor que Ele tem por mim. Eu não quero me comparar com A, eu não quero me comparar com B, com gente que morreu em nome da fé, não quero me comparar com essas pessoas. Eu quero falar de mim. Eu não amo o Senhor como Ele deve ser amado. E isso me entristece, isso me humilha, isso me constrange. Eu sei que às vezes a gente quer ter relação com Deus no aspecto puramente terreno, não é? Naquela barganha, eu faço porque tu faz, na relação de troca. Até nisso, né? Até nas motivações parece que o nosso amor é falho. Que amor tremendo, o amor de Deus por nós. Eu queria terminar essa aula falando que o Pai amoroso, lhe ama de forma infinita e tremenda. Deus, escuta o que eu estou dizendo aqui, não deixe Satanás colocar ideia na sua cabeça contrária. Não deixe ninguém, nem mesmo o seu pecado, a sua falha que você cometeu, não deixe isso fazer com que você perca a perspectiva, a consciência de que você é amado de forma infinita. De que se você chegar diante desse Pai amoroso, confessar as suas falhas, aceitar a disciplina que Ele trará sobre você, você será recebido como filho, como herdeiro. Glória a Deus. Mesmo o nosso amor sendo imperfeito, mesmo o nosso amor sendo falho, mesmo jamais, e eu penso que nem na eternidade vamos retribuir o amor de Deus como, vamos amar Deus como Deus deve ser, jamais, mesmo que a gente jamais possa se equiparar, né, em sentimento ao sentimento que Ele tem por nós. Nós somos amados de forma perfeita e infinita. Amém, queridos irmãos? Finalizamos aqui. Encerramos aqui. Deus abençoe a todos. Uma ótima aula na Escola Bíblica Dominical. Um ótimo final de semana. E não se esqueça, não estou terminando aqui a aula em um tom triste, mas em um tom de maravilhamento, de gratidão. Gratidão. Não se esqueça. Abra a jaula.